Agora na parte de análise, né, na fase da etapa A do PDCA, entra a parte de padronização e conclusão. Vamos ver um pouquinho a parte de padronização, quais são as tarefas dentro dessa fase de padronização, que é a penúltima fase do PDCA. Então aqui basicamente entra o que? A elaboração dos procedimentos operacionais padrão, ou dispositivos à prova de erro, né, ou POCAIOC. Então aqui então são aqueles POPs, aqueles procedimentos operacionais padrão, na qual você traz clareza à parte operacional do que fazer, onde fazer, quem vai fazer, itens de verificação, como vai fazer, itens de controle, verificação e ação. Tá? Então esse é um exemplo de procedimento operacional padrão. E também tem os planos de controle, onde mostra o que você deve controlar, quais são as características de produto e processo que você deve controlar, qual que é a tolerância, qual que é o tamanho da amostra que você vai pegar, qual é a frequência que você vai pegar, instrumento de medição, o plano de controle, ou algumas pessoas também chamam de plano técnico de processo. Então são os dois tipos de padrões mais utilizados na produção, né? O plano de controle e o POP. Então são coisas fundamentais que devem ser feitas nessa fase de padronização. Ainda na parte da etapa de padronização, temos a parte de comunicação, educação e treinamento, ou seja, nós educarmos as pessoas, treinarmos as pessoas sobre a referência do padrão. Então eu tenho um padrão e sobre aquele padrão eu ensino e coloco as minhas expectativas, né? E é importante também colocar consequências. Qual é a consequência boa e qual é a consequência não tão boa se as pessoas seguirem ou não seguirem os padrões. Tem que se deixar muito claro, né? Porque dentro do próximo ciclo e fase final vai ser verificada a manutenção dos padrões. Então, se as pessoas não fizerem, tem consequências, né? E boas e consequências que não são tão boas. Então tem que deixar muito clara essa expectativa para que realmente exista aí um compromisso da operação em estar executando esses padrões. A parte 4, que é acompanhamento da utilização de padrões. O que é o acompanhamento, pessoal? Então voltamos aqui naquela combinação entre o ciclo de melhoria, que é o PDCA, e o ciclo de manutenção de padrões, que é o SDCA. Quando eu quero acompanhar os meus padrões, eu vou estar executando e rodando o ciclo SDCA, que nós falamos do conteúdo anterior. É o ciclo SDCA que vai manter a melhoria, ou que deve manter a melhoria que eu acabei de realizar, que eu acabei de concluir. Então aqui voltando um pouquinho, ela é a quarta tarefa da fase 7 de padronização do PDCA. Então, através do ciclo PDCA, eu faço a manutenção dos padrões. Fazendo a manutenção dos padrões, eu vou garantir a estabilidade daquela característica que eu melhorei. Eu vou manter aquilo para que realmente isso seja constante ao longo do tempo.